Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o Salmo 32, Salmo de Davi. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Meu amigo, minha amiga, vamos falar um pouquinho sobre nossa consciência. Todos nós sabemos o que é consciência. Sabemos que é aquele tipo de termômetro que existe dentro de nós que nos faz saber quando estamos tomando uma decisão certa, quando estamos tomando uma decisão errada. E quando nós tomamos uma decisão errada e acabamos experimentando as consequências do erro, muitas vezes a nossa consciência fica muito pesada. É difícil, muito difícil lidar com uma consciência pesada, uma consciência que fica queimando. Porque, em primeiro lugar, quando nós cometemos erros por causa da própria natureza pecaminosa que nós temos, tais erros são, na verdade, transgressões contra a vontade de Deus. E se nós somos crentes em Cristo Jesus, se cremos em Deus, se cremos no Seu Filho amado e erramos, nós bem sabemos e conhecemos aquele peso que vem sobre os nossos corações, que nos faz sofrer, que nos faz até mesmo não dormir noites tranquilas. A consciência que queima, a consciência que pesa, é, sem dúvida nenhuma, o resultado de pecados cometidos contra Deus. Pois bem, Davi conhecia muito bem essa situação, essa experiência, porque ele mesmo havia cometido pecados graves contra Deus. Quando, porém, ele abria o seu coração a Deus e confessava os seus pecados a Deus e se sentia justificado por Deus, seu coração se tornava um coração leve, sua consciência também se tornava uma consciência, se transformava numa consciência limpa. E aí então ele experimentava o bem-estar, a bem-aventurança, que ele coloca aqui. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Perdoada por quem? Por Deus. Cujo pecado é coberto. Coberto por quem? Deus. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Meu amigo, minha amiga, quando nós estamos em paz com Deus, quando a nossa consciência não nos acusa de nenhuma transgressão contra a vontade de Deus, nós ficamos com a nossa consciência tranquila, o nosso coração fica leve, nós podemos experimentar essa bem-aventurança. No entanto, quando nós persistimos em manter o erro, em manter o pecado em nossas vidas, em transgredir continuamente a lei de Deus, a vontade de Deus, você sabe que o peso que vem sobre o seu coração é o entristecimento do Santo Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O crente em Cristo Jesus não tem como escapar disso. Se está vivendo em pecado, ele sente em seu próprio coração o peso do seu pecado. Ele pode racionalizar, ele pode tentar justificar o seu erro, como explicando que todos nessa sociedade praticam determinado erro, todos cometem determinado erro, todos fazem a mesma coisa, então não haveria por que se preocupar, mas o crente em Cristo Jesus sabe quando está cometendo um pecado contra Deus, porque o peso vem sobre o seu coração, o abatimento vem e ele então não consegue viver essa bem-aventurança. Como alcançar essa bem-aventurança? Como chegar a este ponto
que Davi está colocando aqui. A bem-aventurança daquele que tem a sua iniquidade perdoada. Como alcançar? Porque ele diz aqui, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Enquanto ele estava em silêncio, enquanto ele não abria sua boca para Deus, o seu pecado o consumia a sua alma, consumia o seu coração, consumia a sua consciência. Não conseguia Davi, enquanto estava calado, não conseguia viver tranquilamente, ele não conseguia. Ele diz, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Como ele alcançou então a bem-aventurança? Como é que ele consegue alcançar ou conseguiu alcançar a bem-aventurança? Quando ele confessou o seu pecado. Nós não lemos todo o texto, mas está no Salmo 32. No versículo 5 está assim: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando ele confessou as suas transgressões a Deus, quando ele confessou o seu pecado a Deus, então ele passou a experimentar a bem-aventurança. No Novo Testamento também encontramos um convite para sairmos desse estado de pesar por conta das nossas iniquidades e passarmos então para a bem-aventurança daqueles que são perdoados. Quando João escreve, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, meu amigo, minha amiga, você quer viver com a sua consciência limpa diante de Deus? Você quer viver com a sua consciência leve, tranquila diante de Deus? Você quer se sentir bem-aventurado porque Deus o está abençoando dessa maneira? Então, livre-se dos pecados, livre-se das transgressões, livre-se das iniquidades, confessando tais pecados a Deus, arrependendo-se deles e tomando a decisão de viver uma vida transformada, uma vida diferente. Faça isso e a realidade desta bênção será também a realidade na sua vida. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados à Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira, às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira, 2h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos, primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida e que você possa encontrar no Senhor Deus o perdão dos seus pecados e a bem-aventurança de viver diante dele. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém.